Olá, caro amigo da TV Diário do Sertão, em especial você que acompanha o programa Diário News. Hoje estamos dando início a uma série de entrevistas especiais dentro do nosso quadro Pensando Fora da Caixa. E hoje você vai conhecer um pouco mais da conhecida e também polêmica Loja Maçônica. Hoje nós estamos aqui dentro do templo da Loja Maçônica Rodovalho de Alencar, que fica aqui na cidade de Cajazeiras. Nós vamos bater um papo com o venerável mestre, o advogado Pablo Guedes, que vai contar pra gente o que de fato é a maçonaria. Será que a maçonaria tem algum segredo? Vamos descobrir hoje no programa Diário News, Pensando Fora da Caixa. Venerável mestre, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa Diário News da TV Diário do Sertão. Boa tarde, Conrado. Boa tarde a todos que nos assistem do programa Diário News da TV Diário do Sertão. É um prazer muito grande estarmos aqui para falarmos de um tema que me é muito caro e extraordinariamente palpitante, como maçonaria. Pablo, eu estava até comentando em off que é a primeira vez que eu vejo um venerável mestre de uma loja maçônica tão jovem como você. Qual o segredo de galgar um grau tão importante, um status maçônico tão importante como esse com uma idade tão jovem como a sua? Bom, realmente é um fato bastante atípico na maçonaria. No entanto, a minha iniciação coincidiu com uma época em que o Grande Oriente do Brasil, a primeira organização maçônica existente em nosso país, alterou o tempo a idade de iniciação, reduzindo-a de 21 anos para 18. Então, eu iniciei bastante jovem na maçonaria e, por isso, tive uma oportunidade de ascender tanto mais facilmente quanto mais rapidamente. E aí, em virtude da bondade dos irmãos que compõem essa oficina, acabei sendo alçado ao honroso posto de venerável mestre mais cedo do que os meus predecessores. Meu caro amigo Pablo, venerável mestre Pablo Guedes, o que de fato é a maçonaria? É uma religião? É uma seita? É alguma coisa ligada à gnose? O que de fato é a maçonaria? Muito bem. Tradicionalmente, a maçonaria ela é definida, isso muito comumente nos livros, nos simpósios internacionais, como, e cito entre aspas, uma escola de moralidade velada por alegorias, ilustrada por símbolos. Então a maçonaria ela pretende, enquanto uma instituição iniciática, pegar homens bons e torná-los melhores, pelo aperfeiçoamento dos costumes, através de lições morais dadas por símbolos e por alegorias, que são histórias transmitidas nos diversos graus da instituição. Enquanto você falou que ela é iniciática. Quando a gente escuta falar iniciática, a gente pensa em rituais de magia, rituais de misticismo. É esse tipo de iniciação que a maçonaria tem? Não. A tendência inicial, quando nós pensamos em um ritual, é realmente pensarmos dessa maneira. Mas ritual, a palavra em si, ela faz referência a um procedimento pré-estabelecido, seja por si ou por outro, e que se repete com uma determinada finalidade. Então, por exemplo, quando eu, pela manhã, acordo, escovo os dentes, tomo banho, tomo café, me visto e vou trabalhar, é um ritual. Então, um ritual é uma série de procedimentos encadeados com uma finalidade específica. No caso da maçonaria, em cada um dos seus diversos graus, ela desenvolve os seus rituais para transmitir determinadas lições morais que ela considera essenciais para o aperfeiçoamento dos seus membros. Então, a título de exemplo, no primeiro grau da maçonaria, o grau de aprendiz maçom, nós estamos recebendo um candidato que deseja passar da condição de profano, isso é, aquele que não é iniciado. A etimologia da palavra vem do latim profanum, aquele que está diante do templo, portanto as portas do templo do lado externo, e deseja ser recebido. E a primeira coisa que a maçonaria vai inculcar no candidato é o que é a instituição, então demonstrar quais são as nossas pretensões, quais são os nossos valores e incentivá-lo a refletir a respeito de sua vida,
a partir de um antigo preceito moral que é extraordinariamente antigo e que os gregos e romanos chamavam de memento mori. Isso é, a lembrança de que você é mortal, de que essa vida é finita e que você deve pensar em bem viver a sua vida, desde que você reflita a partir da ideia de finitude dela, para que tome boas ações e que, claro, que após o seu período neste mundo, você deve prestar contas pelos seus atos. Então, nesse sentido, a maçonaria ela pratica rituais como uma série de procedimentos que pretendem ensinar lições morais. Venerável, nós poderíamos dizer que a maçonaria é um estilo de vida, é uma filosofia de vida? Sim, com toda certeza. A maçonaria ela tem um conjunto de filosofias e, sobretudo, no rito escocês antigo e aceito, que é um dos ritos em voga atualmente praticados no Brasil e que é praticado por essa loja, ele pretende ser um compêndio de ensinamentos de diversas escolas, de diversas linhas de pensamento, em suma, de tudo quanto aquilo que os maçons do passado entenderam como essencial para que o homem, seja o de antes como o de atualmente, eles estivessem munidos de ideias suficientes para desenvolver o seu caráter e enfrentar aquele aspecto trágico, digamos assim, da existência. A existência, ela a nossa vida, é permeada por dificuldades, por malogros e desdouros, e é preciso uma certa sabedoria para encarar a vida, para conseguir levá-la bem e de cabeça erguida, e é justamente por esses preceitos que a maçonaria gostaria de transmitir aos seus iniciados. A maçonaria, ela basicamente faz parte da história do surgimento das grandes nações e países, em especial do Brasil. Eu acredito que em qualquer cidade que você for, qualquer estado, você vai encontrar geralmente na entrada das cidades um símbolo maçônico, né? E a maçonaria participou ativamente da colonização do Brasil, da criação, do surgimento do nosso país, Venerável? Sim, sim. Bom, para isso, basta nos dizer e relacionar a instituição a 3 fatos históricos de importância absolutamente inquestionável. A maçonaria, ela atuou para a independência do Brasil, ela atuou diretamente também na proclamação da República e na libertação dos escravos. Os pais fundadores do Brasil, o imperador Pedro I foi maçom, inclusive foi grão-mestre, o cargo mais alto do Grande Oriente do Brasil, que é a organização maçônica que nós fazemos parte, assim como José Bonifácio, Gonçalves Ledo e outros grandes nomes. E isso, evidentemente, se deve por inspiração das ideias iluministas em voga da época e também do lema da maçonaria latino-americana: liberdade, igualdade e fraternidade. No sentido, sim, de uma liberdade política em que os homens sejam efetivamente livres e iguais também entre si, e pensando em uma comunhão universal entre eles, como sendo todos filhos de um mesmo Pai que é Deus. Venerável, já que você tocou na questão de personalidades e personagens da história, há muitos personagens mundiais de vários caminhos da ciência, da filosofia, da arte, da política, que foram maçons ou ainda são maçons. Você poderia citar desses grandes nomes, ícones da história que foram maçons? Sim, há diversos. Eu espero não pecar tanto por omissão, mas apenas vou listar alguns em campos diversos, conforme forem vindo à minha mente. O escritor Oscar Wilde, por exemplo, irlandês, que escreveu De Profundis e o Retrato de Dorian Gray, era maçom. Mozart era maçom, inclusive a sua ópera A Flauta Mágica retrata sobre a iniciação na maçonaria. O poeta e maior escritor alemão de todos os tempos, Goethe, também era maçom. Políticos nem se falam. Muitos dos presidentes americanos, a exemplo do Franklin Roosevelt e o Harry Truman, que foram os 2 presidentes nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, também
Na Inglaterra, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que é um dos políticos mais importantes, se não o político mais importante do século passado, também foi maçom. Então, e para citar entre as personalidades aqui no Brasil, começo pelo paraibano Pedro Américo, que o pintor Pedro Américo estudou Belas Artes em Paris, e que foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores expoentes da pintura. E foi um maçom muito ativo, inclusive a maior honraria do Grande Oriente do Brasil da Paraíba recebe o nome de Comenda Pedro Américo, citando também como exemplos dos primeiros políticos, os primeiros presidentes da República, o já citado Dom Pedro, José Bonifácio, entre outros tantos. Venerável, há muitos rumores que existe um segredo envolvendo a maçonaria, que todos aqueles que fazem parte da maçonaria não podem revelar esse segredo. Existe de fato um segredo especial que não pode ser revelado fora da maçonaria? É uma pergunta muito interessante e ela demanda qualificação. Existe um segredo, ou melhor, vários segredos dentro da maçonaria. A maçonaria ela é frequentemente definida como uma sociedade secreta. E muitos maçons tentam dizer atualmente que a maçonaria não é uma sociedade secreta, já que ela paga impostos, já que os seus estatutos são registrados em cartório, os seus bens, etc, etc, etc. Mas a intenção deles é muito boa. É para mostrar que a maçonaria institucionalmente não tem nenhuma pretensão antissocial. Mas uma sociedade secreta não é uma sociedade que se esconde do grande público, mas é uma sociedade que tem segredos. E de fato a maçonaria, nesse sentido, é uma sociedade secreta por ter segredos. Quando a maçonaria surgiu institucionalmente em 1717, antes disso haviam as corporações de pedreiros medievais. Esses homens eram, em sua imensa maioria, apesar do seu grande conhecimento prático, homens completamente analfabetos. Então, esses homens construíam os castelos e as catedrais em toda a Europa. E acreditavam que eles tinham uma espécie de conhecimento especial. Porque basta nós vermos uma construção como Notre Dame, ou, enfim, alguma grande e antiga igreja, como Roslin, para percebermos que é muito difícil conseguir entender como homens analfabetos tinham conhecimento para fazerem construções tão belas. E, sendo analfabetos, eles precisavam viajar de um país para outro, para onde tivesse trabalho. E, sendo a corporação de ofício, os artesãos, os pedreiros, enfim, eles tinham um fundo monetário comum, algo como uma previdência. Lembremos que nessa época não existiam os estados-nações como nós conhecemos hoje. Haviam feudos, haviam pequenos principados, ducados, etc. E, portanto, não havia previdência social. Se alguém adoecesse, tinha que contar com a caridade, a própria sorte, enfim. E a maçonaria tinha algo nesse sentido, uma espécie de previdência na época. E eles tinham liberdade, os antigos maçons, para viajar entre esses feudos e conseguir emprego entre um lugar e outro. Muito bem, se eles eram analfabetos, não adiantava nenhum documento para identificá-los enquanto maçons. Então, pensando nisso, as corporações de ofício criaram sinais, toques e palavras para que esses homens pudessem se reconhecer mutuamente e prestarem ajuda quando necessários. E a maioria dos historiadores de relevância internacional, eles acreditam que os primeiros mitos sobre as supostas más intenções institucionais da maçonaria começaram aí, porque os maçons, eles podiam se reconhecer simplesmente com um aperto de mão, sem nunca terem se visto antes, em qualquer outro momento, ou mais ainda, com um simples maneio de mão ou de braço, com um significado de socorro especial, os maçons saberiam que aquele maçom ali estava em dificuldade em determinado momento. Então criou-se no imaginário popular que os maçons teriam a capacidade de se comunicar sem o uso de palavras. E nós, os maçons especulativos, que não trabalhamos efetivamente com pedras, com carpintaria,
nós herdamos esses sinais, esses toques e essas palavras, além, é claro, da filosofia que eles aplicavam. Então, o que a maçonaria, dito de forma resumida e em conclusão, tem de secreto são os seus sinais, toques e palavras, que são os meios de um maçom reconhecer o outro. A sua estrutura, a sua filosofia hoje são absolutamente públicas. Pode ser chamada de ordem? Sim, é uma ordem. É uma ordem porque, em um sentido estrito, uma ordem ela pressupõe uma hierarquia, não é? E um conjunto de poderes previamente estruturados. Nesse sentido, a maçonaria ela se organiza no Grande Oriente do Brasil com lojas em cada município, um poder estadual chamado Grande Oriente, e aí cada estado tem um, então da Paraíba, do Sergipe, do Pernambuco, e nós temos um poder central em Brasília, que corresponderia, mal comparando, ao presidente da República, que é o grão-mestre geral. Os veneráveis mestres são eleitos a cada 2 anos, os grãos-mestres a cada 4 anos, nas suas respectivas esferas, tanto estaduais quanto em nível nacional. Venerável, há uma vasta literatura falando sobre maçonaria. Literatura essa de origem de próprios maçons e de alguns pesquisadores. E há sempre uma relação entre a maçonaria colocada em alguns livros de que os maçons eles detêm certos conhecimentos ocultos e até mesmo metafísicos. Existe mesmo esse conhecimento místico, ou esotérico, ou metafísico dentro da ordem maçônica? Nós esbarramos num problema muito sério em responder essa pergunta com precisão, que é conseguirmos estabelecer um conceito que seja unívoco, isso é, com um único sentido da palavra esotérico. Eu particularmente tenderia a dizer que a afirmação é verdadeira, mas fazendo, como fiz anteriormente, uma qualificação. O sentido de esotérico aqui não seria adstrito ou relacionado a algo que fosse místico, mágico ou algo dessa espécie, mas esotérico no sentido de estar afastado do conhecimento comum das pessoas sobre isso. Então, no rito escocês antigo e aceito, por exemplo, nós temos 33 graus, 33 níveis de ascensão. O rito ele vai do grau de aprendiz até o 33º grau, que é o grande inspetor-geral da ordem. Durante esses graus, nesses ritos, nós temos a oportunidade de explorar diversas lendas, diversos mitos, diversas histórias, e aí histórias com fundo na realidade e outras não, que são apenas aspectos mitológicos com um sentido pedagógico, digamos assim. E é claro que a maçonaria ela busca em várias culturas e em vários períodos da história inspirações para contar as suas lendas e transmitir as suas lições de moralidade. Então, nesse sentido, nós, em algum grau, por exemplo, podemos discutir alguma lenda ligada ao zoroastrismo, e o que não significa que a maçonaria esteja inclinada a esse segmento religioso particular, mas simplesmente que ela vai usar alguma ferramenta simbólica em voga do passado para fazer a apresentação de alguma ideia em particular. Então, nesse sentido, ela simplesmente se vale de ideias e lendas da antiguidade para transmitir determinados conhecimentos. Muito bom. A maçonaria acredita em Deus? Sim. Uma das exigências para ser maçom é acreditar em Deus. Nós temos um conjunto de landmarks, é uma palavra inglesa que significa marco de terra, e ela pretende assinalar algo como as cláusulas pétreas da Constituição. Isso é, quais são as estruturas básicas, tanto legais quanto morais, para que uma pessoa possa se tornar maçom. E a primeira delas é justamente a crença em Deus. O que acontece é que a maçonaria, ela aceita pessoas de credos diversos. E isso faz com que nós não possamos nos referir aqui a Deus de maneira expressa, ao correr o risco de, com isso, ferirmos a crença de alguns dos nossos irmãos.
Então, se eu conheço Deus por Jeová e meu irmão o chama de Alá, nós não podemos usar na maçonaria nenhum nem outro. Por causa disso, a maçonaria, sempre que vai se referir a Deus, ela se refere a Ele como o grande arquiteto do universo, para que, através dessa expressão, ela possa congregar em seu meio pessoas das mais diversas religiões. Então, nós temos irmãos que são budistas, irmãos que são cristãos, irmãos que são judeus, irmãos que são muçulmanos, por exemplo. Desde que a pessoa acredite em Deus, ela pode vir a se tornar maçom. E a maçonaria não só aceita, mas como incentiva que todos os maçons adorem a Deus conforme a sua consciência e os seus corações. Eu já escutei o termo, me corrija se eu estiver pronunciando errado, Gadu. O que significa Gadu? Gadu é simplesmente a sigla para grande arquiteto do universo. Muito bem. O politeísmo não existe na maçonaria? Não. A ideia é justamente a crença em um Deus único, né? E de uma forma ou de outra é bastante incomum termos aqui no Brasil, por exemplo, pessoas que professem uma crença politeísta. Então, em regra, estabelece-se que as religiões monoteístas, os membros das religiões monoteístas se tornem maçons. Há membros da igreja, por exemplo, católica que são maçons? Sim. Aqui na loja, por exemplo, a imensa maioria dos irmãos, se não a sua totalidade, são membros da igreja católica. Mas membros também da parte do clero da igreja, por exemplo? Há histórias, porque há muitas histórias de que há bispos, às vezes cardeais, que fazem parte da maçonaria. Tem essa abertura para essa parte mais ligada, essa parte mais religiosa, mais ortodoxa da igreja fazer parte da maçonaria? Sim, existe sim. Existem padres maçons, nós temos conhecimento de alguns, embora eu não possa citá-los nominalmente, mas a maçonaria e a Igreja Católica, sobretudo, travam desde a fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra, a primeira Grande Loja de Londres, em 1717, tem uma história de altos e baixos, digamos assim. Com a edição das primeiras bulas papais que perseguiam a maçonaria, que não entendiam quais eram as suas pretensões, enfim, por causa de uma ebulição de ideias anticlericais do iluminismo, acabou gerando certo conflito entre a igreja e a maçonaria. Nos últimos 50 anos, ali mais ou menos na década de 70 do século passado, houve uma tentativa de aproximação entre a igreja e a maçonaria, de modo que nas bulas anteriores os maçons eram considerados excomungados pela Igreja Católica, e hoje já não o são mais. Os templários parece que não tiveram a mesma sorte que os maçons tiveram, né? Não tiveram em absoluto. Inclusive, a maçonaria, ela patrocina a Ordem de Molay, que é uma ordem para jovens com entre 12 e 21 anos, e que leva o nome do último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay, que foi morto pela Inquisição no ano de 1313. As iniciações, há muitos, talvez por não conhecerem de forma muito profunda a maçonaria, atribui-se que o processo iniciático de graus são, na verdade, rituais de magia negra. Vocês, hora por outra, recebem esse tipo de acusação, ou venerável? Hoje, com bem menos frequência. Eu diria, e isso com bastante sorte, felizmente, que as críticas que se fazem comumente à maçonaria têm melhorado substancialmente. Isso é, cada vez menos pessoas ocupam-se em criticar a instituição com base em ideias tão estapafúrdias. Isso é, quando fazem críticas, tecem críticas que são evidentemente melhor fundamentadas do que essas. E eu costumo dizer que a melhor defesa em relação à maçonaria é a conduta dos seus membros fora de loja. Nós não poderíamos supor que homens com uma reputação ilibada, com uma ocupação lícita, com uma vida espiritual e religiosa bem desenvolvida e ativa, fossem se submeter, por quaisquer razões que fossem, a rituais macabros ou estapafúrdios e vivessem uma espécie de vida dupla. Então, quando nós observamos a conduta dos maçons,
em sociedade, fora de loja, eu quero dizer propriamente dito, nós podemos inferir na realidade que a maçonaria deve necessariamente ensinar coisas boas, porque eles tendem a se comportar de maneira, eu não diria em nível moral superior, mas pelo menos em nível exemplar. Os maçons acreditam em reencarnação? A maçonaria não tem opinião sobre isso. Ela, como tantos outros assuntos de natureza religiosa, ela simplesmente não se manifesta abertamente. Eu diria que tudo aquilo que é de foro íntimo e religioso do irmão, a maçonaria não criva uma opinião sobre isso. Ela simplesmente incentiva que o maçom, se, por exemplo, sendo espírita, ele siga os preceitos da sua religião. Os únicos dois princípios, e ainda assim ambos, ou melhor, um deles é questionável, que a maçonaria estabelece como necessário é a crença em Deus e a imortalidade da alma. E aí eu faço o adendo que é necessário. Quem é budista, por exemplo, não acredita na imortalidade da alma, não necessariamente. O budismo é uma religião de meio, não de fim. Ela não prega salvação, paraíso e etc. E então, por isso, muitas pessoas argumentam que budistas não podem ser maçons, o que é inegavelmente uma inverdade. Há diversos budistas que são maçons. Então eu questiono o landmark, a observância da imortalidade da alma. Mas, fora isso, a maçonaria prega e exige simplesmente a crença em Deus como requisito de entrada. As questões periféricas, isso é, que não são centrais, sobre salvação, paraíso, vida após a morte, reencarnação, são questões de foro íntimo que cada maçom deve decidir por si mesmo. Ao longo da história, muitas histórias foram ditas e até mesmo criadas em relação à maçonaria, de que, por exemplo, vocês cultuavam um bode que era chamado de bode de Mendes, o Baphomet de Mendes. Existe de fato, venerável, uma figura desse porte dentro das lojas maçônicas em forma de culto? Não, em absoluto. A ideia do bode, ela é difícil de precisar porque existem diversas lendas. Então, entre elas, por exemplo, a lenda da confissão, de que, pela antiga tradição judaica, os católicos têm um confessor, um padre que faz um voto de silêncio, etc. Mas os antigos hebreus, eles faziam as suas confissões a um bode, o bode expiatório. Então eles contavam os seus pecados ao bode, e o bode, evidentemente, a ninguém contava, e era solto depois no deserto para morrer. Então, os maçons que teriam sido torturados pela Inquisição e não falavam dos segredos da maçonaria teriam recebido o apelido de bode. Ou então, na época das perseguições políticas e religiosas contra a maçonaria, que para que os maçons pudessem marcar as suas reuniões, um membro da loja levava um bode à feira e simulava que estaria vendendo aquele animal. Então os maçons sabiam que naquele dia haveria uma determinada reunião. Enfim, são lendas que são reproduzidas pela literatura especializada, mas que não tem evidências do ponto de vista histórico e científico a respeito delas, mas que acabaram fazendo que surgissem lendas a respeito disso. E uma das lendas possíveis é a dos Cavaleiros Templários, que entre as suas acusações, eles foram acusados de sodomia e de adoração do Baphomet, do bode de Mendes, etc. E existe uma corrente histórica, a princípio essa corrente seria uma corrente de um viés romântico, que após a perseguição dos Cavaleiros Templários na França, muitos deles teriam fugido e se instalado como pedreiros na Escócia, Inglaterra e Irlanda. E lá, aproximadamente 400 anos depois, teriam fundado a maçonaria, que, por via de consequência, guardaria os segredos dos Cavaleiros Templários e também guardaria as lendas ligadas aos Templários sobre o bode. Mas nós vimos, é muito comum se ver em adesivos de carros, o motoclube da maçonaria se chama Bodes do Asfalto,
porque a maçonaria ela tem, muitas vezes, os maçons, sobretudo, tem um jeito jocoso, né, de lidar com a crítica, e acabaram adotando, portanto, o bode como uma imagem irônica, digamos assim, das críticas que se fazem à instituição, e ele acabou sendo adotado como um símbolo secundário da maçonaria. Venerável, a ordem maçônica é apenas para homens? É restrito às mulheres? Sim, por conta dos antigos landmarks. Como herança da maçonaria operativa, em que apenas homens trabalhavam, e aqui eu me refiro a documentos que datam de aproximadamente 1360, que são as antigas constituições dos maçons. Então, apenas homens eram admitidos, e assim permaneceu por muito tempo. No entanto, existe hoje, já na Inglaterra, a maçonaria feminina, que praticam ritos semelhantes aos nossos. Não existe intervisitação, isso é, a maçonaria feminina não assiste reunião com a masculina e vice-versa, mas as grandes lojas, portanto, as grandes lojas dos maçons, dos homens que são maçons, e das mulheres, fazem trabalhos filantrópicos em conjunto. Houve, nos últimos 2 anos, diversas ações nesse sentido, inclusive que foram amplamente divulgadas nas redes sociais da Grande Loja Unida da Inglaterra, com os homens e mulheres maçons trabalhando em conjunto. Mas, atualmente, a maçonaria regular, ela apenas admite a entrada de homens. A maçonaria é para todos ou para os escolhidos? No Brasil, existe uma tradição diferente para ingresso na maçonaria de muitas partes do mundo. Nós temos o costume de apenas selecionarmos como membros pessoas que o próprio grupo escolhe. Essa escolha, ela se pauta, sobretudo, em alguns requisitos que são evidentemente subjetivos. Isso é, o padrinho, o maçom que vai escolher alguém para iniciar, ele deve procurar naquele candidato um certo perfil moral, de caráter, de estilo de vida que seja adequado à maçonaria. Porque hoje a idade mínima para ingresso na maçonaria como aprendiz maçom são 18 anos de idade. E a maçonaria não tem limite etário máximo. Aqui na nossa loja nós temos irmãos com mais de 80 anos de idade que frequentam a nossa loja semanalmente. Então a nossa intenção é que alguém que queira fazer parte da nossa instituição demonstre ter a firmeza de caráter e o comprometimento com os valores que nós aqui pregamos para praticá-lo não por 1 ano, 2 ou 3, mas por 30, 40, 50, 60, 70 anos. Então, é algo para que se entre e se permaneça. E, evidentemente, não são todas as pessoas que teriam esse tipo de comprometimento desejado. Assim como, é claro, as inspirações que nós pretendemos inculcar, isso é, a maçonaria ela caminha em 3 vertentes, e o lema internacional da maçonaria permite antever isso, que é amor fraternal, amparo e verdade. Então a maçonaria ela pretende ser uma ordem, mas é uma fraternidade. Todos os maçons são irmãos e, portanto, ela pretende congregar bons homens para que se tornem melhores. Ela pretende incentivar a filantropia, e aí o segundo dos lemas, que é amparo, e o terceiro dos lemas, que é a verdade, é o incentivo ao estudo. Então são requisitos para o maçom que ele tenha uma intenção de fidelidade à instituição e aos seus princípios, que ele procure se dedicar, seja isoladamente ou em conjunto, a ações filantrópicas, e que ele se esforce melhorar a si mesmo através do estudo, porque conforme as alegorias dos pedreiros medievais, nós entramos na maçonaria como uma pedra bruta, disforme, que precisa ser lapidada, e através dos instrumentos dos pedreiros, essa pedra é lapidada, aperfeiçoada, para que ela possa melhor servir ao edifício social. Venerável, por que 33 graus? Isso tem a ver com a idade de Cristo, por exemplo, e há quem diga que os 33 graus da maçonaria
também faz uma correlação às 33 vértebras que nós temos na coluna. Existe alguma correlação em relação a isso? Ou é mais uma história com E? É uma história com E. O rito escocês antigo e aceito tem 33 graus, mas a determinação desses graus foi arbitrária. E eu provo. Quando a maçonaria surgiu, inicialmente ela tinha apenas 2 graus, aprendiz e companheiro. Então, o grau de mestre maçom ele veio surgir aproximadamente em 1725. O primeiro grau extra, que foi o grau de mestre escocês, ele veio aparecer 5 anos depois, então mais ou menos 1730, nós temos as primeiras referências. E quando a maçonaria se espalhou, em princípio na França, foram se acrescentando outros graus. E esses graus, eles eram acrescidos de maneira arbitrária, conforme as ideias de cada país ou a necessidade de cada circunstância histórica. Quando se estruturaram inicialmente esses graus e formou-se o rito de Éredon, o rito de perfeição, ou a ordem do Real Segredo, que esse conjunto de graus eram chamados por todos esses nomes, eles tinham ao todo 25 graus. E então, esses graus viajaram da Europa para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos foram acrescentados outros graus até que se chegaram a 32 graus. Quando o rito estava com 32 graus, então eles resolveram adicionar um 33º, que era meramente um grau honorífico, um grau administrativo, portanto é um grau que não pretende, digamos assim, transmitir lições morais, mas simplesmente coroar o trabalho de você ter percorrido todo o sistema. E eles fundaram então, no ano de 1802, o rito escocês antigo e aceito. Então perceba que quando isso começou a se estruturar, ali mais ou menos em 1730, houve mais ou menos 70 anos de criações arbitrárias de graus até que se chegassem aos 33. Então, foi meramente, digamos, um golpe de sorte, um acaso, que fossem 33 graus. Outra história que é muito propagada por aí é que toda pessoa que se torna maçom se torna uma pessoa bem-sucedida materialmente e financeiramente. Tem esse segredo aí? Tem essa coisa de se tornar maçom e se tornar bem-sucedido financeiramente e materialmente, ô venerável? Não, em absoluto. Nos preceitos legais do Grande Oriente e do Brasil, existe, claro, uma exigência de um certo poder aquisitivo para ser maçom. E não é nada fora da realidade. Explico. Qualquer outra associação, ela demanda de seus membros uma contraprestação financeira. Assim é para você fazer parte de um campestre clube, assim é para que se faça parte do Rotary, do Lions, enfim, qualquer grupo de serviço, um sindicato, exige uma contraprestação dos seus membros. O que o Grande Oriente do Brasil exige dos seus membros é simplesmente que eles tenham condições de arcar com os valores que a maçonaria pede para a sua manutenção financeira, sem que para isso ele sacrifique a si ou a sua família. E não são valores de nenhuma maneira exorbitantes, são valores módicos que se exigem dos membros, e nem aqui se discute ou se tem a pretensão de passar lições sobre empreendedorismo ou qualquer outra coisa do tipo. Mas é claro que, evidentemente, pensando do ponto de vista das suas amizades, agora me falha a memória, eu consigo a frase, mas não o autor, que disse que, se você quer ver o seu futuro, observe as suas amizades. Então, quando você entra para conviver em um determinado meio, em que as pessoas estão prosperando financeiramente, e você convive semanalmente, às vezes diariamente, com aquelas pessoas, invariavelmente, você acaba, por observação ou pelos bons conselhos que você recebe, direcionando a sua conduta para que você tenha sucesso em outras áreas da sua vida que não aquela especificamente que você veio buscar. E é claro que a disciplina exigida pela maçonaria, como dedicação, empenho, esforço,
os requisitos morais, a filantropia, a busca pelo estudo e pela verdade, quando se está submetido a esses princípios, evidentemente que existem consequências materiais que são favoráveis a uma vida regrada e disciplinada. Mas isso, de forma nenhuma, é uma pretensão nem primária nem secundária da maçonaria. Enquanto instituição, e aí voltando ao lema tradicionalmente estabelecido e a definição tradicionalmente estabelecida para ela, ela é uma escola de moralidade. Se outras finalidades acabam se somando a essas, elas são de natureza secundária, pelo menos. Uma vez maçom, sempre maçom? Ele pode, em algum momento da sua experiência na ordem, se afastar ou se desligar? Sim. Sim, para a segunda alternativa. Ele pode, sim, se desligar da instituição. E esse procedimento é bastante simples de ser feito. Se o maçom ele não está satisfeito com a loja, com a instituição, se por alguma razão que ele não precisa explicar, ele não desejar mais fazer parte, ele basta simplesmente avisar o venerável mestre ou um membro da loja, via de regra por escrito, porque nós temos procedimentos legais para isso. Os irmãos em loja tomam conhecimento desse fato e encaminham ao Grande Oriente do Brasil da Paraíba, sendo aqui da Paraíba, e em seguida ao Grande Oriente do Brasil em Brasília, que o irmão em questão ele está se afastando da maçonaria. Porém, de outra sorte, há quem argumente que o grande segredo da maçonaria é a experiência da vivência das cerimônias. E uma vez que a cerimônia foi vivida, ela jamais será esquecida. A maçonaria, os membros da maçonaria discutem sobre questões políticas, opinam sobre questões políticas, fazem indicações políticas? Não mais. Por quê? Desde o século passado, a Grande Loja Unida da Inglaterra, que é a primeira agremiação maçônica do mundo, e portanto a regularidade de qualquer loja maçônica, ela advém da Grande Loja de Londres, ela determinou como um critério de regularidade para todas as instituições maçônicas do mundo que quisessem continuar com um tratado de amizade com ela, que essas instituições maçônicas se afastassem da política. E isso foi um procedimento necessário para evitar que homens mal intencionados iniciassem na maçonaria e tentassem usar da força que ela tem para favorecer propósitos políticos pessoais. A maçonaria teve um papel extraordinariamente relevante no passado. Nós temos documentos de lojas maçônicas que, por exemplo, usavam os rendimentos que tinham para comprar e alforriar escravos. Ou, por exemplo, o fato de que o primeiro ministério da República no Brasil foi composto exclusivamente por maçons. E os 5 ou 6 primeiros presidentes da República foram maçons. Só que nessa época a maçonaria atuava politicamente. E como eu mencionei anteriormente, ela atuou na independência do Brasil, na proclamação da República e na libertação dos escravos. Depois desse período, institucionalmente, pelo menos na minha opinião, e que parece ser a opinião da Grande Loja Unida da Inglaterra hoje, a maçonaria ela deve muito mais estar focada em ser uma fraternidade, uma ordem que congregue bons homens, que procure trabalhar na sua comunidade de maneira filantrópica, ajudando aqueles que precisam, e que procure incentivar as pessoas, os seus membros, a estudarem para serem homens de melhor caráter e melhor capacidade intelectual. Venerável, observando as suas indumentárias, o seu traje e o próprio templo, a gente percebe muitos símbolos. Cada símbolo desse tem um significado, não é isso? O porquê de tantos símbolos? Muito bem. A maçonaria ela é um produto da sua época. Quando ela se estabeleceu enquanto instituição, isso é, em 1717, era justamente na Europa a época do Renascimento. Portanto, estava em voga a descoberta, ou melhor, redescoberta,
da cultura greco-romana. Então, aliada à corporação de pedreiros, portanto, o esquadro, o compasso, o nível, o prumo, os símbolos, a pedra bruta, a pedra polida, enfim, unidos a esses símbolos, foram acrescentados outros símbolos que partiam das antigas religiões greco-romanas. Esses símbolos eram relacionados, sobretudo, aos mistérios de Eleusis, às tragédias gregas, enfim, que Aristóteles menciona na Poética, que tinha a intenção, as cerimônias gregas, tinham a intenção de gerar uma catarse no homem, uma purificação da sua consciência, para que, através da impressão daqueles rituais, eles tomassem consciência de determinados valores, de determinadas limitações suas enquanto seres viventes, e pudessem encontrar os seus lugares no mundo. Então, a maçonaria que surgiu nessa época, ela conjugou o conhecimento dos pedreiros medievais com as ideias do Renascimento que estavam surgindo, ressurgindo naquele momento, unindo aí, estabelecendo uma ponte entre os pedreiros medievais e os antigos pensadores greco-romanos. E aí outros símbolos foram acrescidos a esses que nós citamos anteriormente. E aí eu posso citar, por exemplo, o delta luminoso, que é que antes de ser utilizado na maçonaria, certamente está na nave de diversas catedrais católicas, ao representar o olho de Deus dentro de um triângulo. Assim como o sol e a lua, por exemplo, o ramo de acácia, enfim, diversos outros símbolos que foram incorporados através de outras tradições dentro da maçonaria. Existem as grandes três religiões mundiais hoje, que é a religião católica, o judaísmo e o islamismo. E existem os vertentes mais metafísicas ou místicas, como, por exemplo, a gnose, a cabalá e também o sufismo. A maçonaria também adentra dentro dessas questões, desses estudos, desse simbolismo, desse lado mais místico das religiões? Sim. Existem, no rito escocês antigo e aceito, pelo menos, nós temos o 28º grau, o Cavaleiro do Sol, em que assuntos que são eminentemente cabalísticos, isso é ligado à tradição oculta dos judeus, são transmitidos para os membros. Mas, insisto, isso se faz simplesmente como o rito escocês ele pretende ser um grande compêndio de intelectualidade. A maçonaria ela não está pregando a veracidade dessas doutrinas em particular. Ela está apenas apresentando para o membro um ponto de vista determinado sobre um assunto religioso. Podemos dizer que é uma escola de conhecimento também? Sim, é uma escola de conhecimento. É uma escola de conhecimento. E em cada rito, dos diversos ritos praticados, existem diversas lições. Nós diríamos que essas histórias, elas representariam a didática de um professor. Isso é, cada rito quer transmitir determinados valores, só que cada um faz da forma que acha mais bonita, encantadora e inspiradora. Venerável mestre Pablo, o que é ser maçom? Ser maçom é procurar tornar-se um homem melhor, temente e devoto a Deus, praticante da sua religião, cumpridor dos seus deveres e que, acima de tudo, quer encontrar na sua existência um caminho para melhor servir aos outros e aperfeiçoar a si mesmo. Venerável, muito obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo e de abrir as portas do templo da loja maçônica Rodovalho de Alencar para que a gente pudesse fazer essa entrevista com exclusividade. E acredito que, se não foi a primeira, foi uma das primeiras entrevistas de dentro de um templo maçom que foi feito aqui na região, e nem sei se foi feito em outro lugar aqui na Paraíba. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou da opinião que o mistério é inimigo da verdade. E a maçonaria, sendo uma instituição que faz parte da minha vida e tanto fez por mim, para meu crescimento e meu engrandecimento, ela merece e deve ter a oportunidade de falar sobre si para desmistificar
certos conceitos e se aproximar da sociedade. E em nome dessa loja, eu agradeço-lhe, Conrado, pela oportunidade de estar aqui falando nesse tema. Muito obrigado.